Isso, agora sim. Então vamos lá. Então, diante de vocês, o edital, tá? Todos os itens. A semana que vem, concordância verbal, concordância nominal e regência, e essa parte de correspondência oficial, tá? Se faltar algum pedacinho de aula, a gente remarca mais para frente, durante a semana, mais meia hora, 40 minutos, para a gente terminar. Mas creio eu que o tempo de 1 hora e meia será suficiente para concordância verbal, concordância nominal, regência verbal e regência nominal. Hoje vamos trabalhar com a parte de conjunção, os conectivos e toda a parte sintática do texto, tá? O pessoal gosta de cobrar também essa parte sintática, realmente ela é uma parte importante, que a turma de vez em quando aparece por aí, tá bom? Então vamos lá. As conjunções. Então, por que eu deixei a conjunção por último? Porque as conjunções são extremamente importantes para a parte de oração, de análise sintática. Porque a partir das conjunções a gente trabalha com um recorte inteirinho de de orações subordinadas adverbiais. Então, a partir das conjunções. Por isso que eu deixo ela por último, mas para vocês se lembrarem o seguinte, que existem mais de um tipo de conector, certo? Para a prova de vocês, ele pode pedir para que você identifique um determinado conectivo, e esse conectivo, às vezes, não é uma conjunção, às vezes é um dois pontos. Esse conectivo, às vezes, é um pronome. Então, atenção, porque os principais conectivos são conjunções, os principais, mas não necessariamente e obrigatoriamente as conjunções, ok? Trabalhando, então, vamos lá. Primeiramente, a gente pensa nas conjunções. As conjunções, que são os principais conectivos, ela é coordenativa e ela é subordinativa. Tá sobrando uma letra aqui. Aqui, ó. Subordinativa. Ou seja, as conjunções, elas coordenam as orações e as conjunções subordinam as orações. Para frente eu mostro para vocês. E elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essas aqui são as conjunções, ou seja, os conectores ou conectivos coordenativos. Professor, não vai entrar na minha cabeça isso tanto de coisa. Não vai mesmo. Mas você sabe muito bem o que é uma conclusão. Então, dentro da sua redação, o avaliador vai perguntar: o termo pois, ele é conclusivo ou explicativo? Então, você, pela lógica, pelo raciocínio, você vai conseguir dizer se ela é aditiva, ou seja, se ela adiciona, se ela é uma adversidade, ou seja, uma coisa que está ruim, se ela está alternando, se ela está explicando. A mesma coisa nas subordinativas. As subordinativas são muito mais, inclusive. Tá? Então, você vai conseguir perceber se ela passa ideia de causa, se ela é uma concessão. Concessão, gente, é quando você abre uma concessão para alguma coisa. Embora goste dele, a gente se separou. Olha, parece que você está abrindo uma exceção para alguma coisa. Condição, conformidade, finalidade, proporcional, a proporção que jogava água, a piscina enchia. Temporal, comparativa, consecutiva, que é a consequência, e integrante, que é a mais simples, que só são essas duas, o Q e o C. Então, vamos lá. Causal, obviamente, ideia de causa. Concessiva, uma ideia de concessão, você abre mão de alguma coisa. Condicional é uma condição. Conformidade, finalidade, proporção, tempo, comparação e consequência. Tá? Então, você, com certeza, na prova, gente, a prova ela precisa... Só um pouquinho. A prova ela vai trabalhar nas exceções, não é bem nas exceções. As provas de concurso, hoje, raramente elas trabalham com a lei seca, com a letra seca. Por exemplo, na oração, caso eu vá embora, ela indica uma finalidade? Não, caso não, é mesmo. Quer dizer que se eu for, só se eu for, então ela é condicional. Geralmente as provas hoje trazem dessa forma, tá? É muito mais o raciocínio de quem estudou do que aquele que decorou infinitas tabelas dessas aqui, tá bom? Então vamos lá. E aí a gente tem alguns pequenos detalhes, certo?
A conclusiva, quando você encontrar o pois, aqui, ó, uma conjunçãozinha pois. Quando ela é conclusiva, o que, que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte: se eu pegar o pois, que é um dos mais complicadinhos, se eu trocar o pois pelo portanto, o professor vive ensinando para a gente que eu termino a redação com portanto. Então, portanto é conclusivo. Então, quando eu posso trocar o pois pelo portanto, eu acho conclusão. Não, olha, aquela é o pois, eu posso trocar pelo porquê. Então, ele não é conclusivo, ele vai ser explicativo. Porque você não vai lembrar dessa regrinha aqui, ó. O pois, quando estiver entre vírgulas, será conclusivo. O pois, quando estiver depois da vírgula, ele será explicativo. No meio de todo o BNCC, de todo o novo ensino médio, de todo o DCGO, de tudo que você está estudando, você não vai lembrar que o pois no meio da vírgula é explicativo, conclusivo, e depois da vírgula é explicativo. Mas você se lembra que o portanto é conclusivo. Então, se eu conseguir fazer a troca, vai me ajudar bastante. Leve o guarda-chuva, choverá, portanto, a noite toda. Leve o guarda-chuva, porque vai chover a noite toda. Então, fazendo essas pequenas trocas, eu tenho mais facilidade para encontrar como o conectivo está se portando dentro de determinada oração. E aí, professor, é só... Não, olha aqui, ó. Ele gosta do Bill. Vocês conhecem o Bill, gente? Se vocês não conheceram o Bill, eu vou mandar 850 memes para vocês sobre o Bill, tá bom? Se alguém ainda tiver na dúvida de quem é o Bill, vou mandar. Por exemplo, aqui ele gosta do Bill, ó. A preposição é um conectivo. Ela está conectando o verbo ao seu complemento, ó. O pronome, ele é claramente um conectivo. Ó, essa casa é onde eu morei. Olha aqui, ó. Pronome relativo de lugar. Ela é linda. O que é linda? A casa. E essa fase da vida encantadora. Qual fase? A infância. Olha, tudo isso aqui é conectivo. Ó. Conectivo, conectivo, conectivo. Existem conectivos até maiores, por exemplo, substantivos. Ele fez a avaliação sabendo que era a sua última chance. Também pode, o próprio substantivo, às vezes, faz papel de conectivo. O que eu faço nessa aula com vocês? Eu vou desmistificar aquela crença de que só conclusão ou só preposição fazem conexões. Não, existem várias conexões. Olha aqui para vocês terem uma ideia. Olha, a pontuação funcionando como conectivo. Os leigos que me perdoem. Ó, leitura é fundamental. Qual que é a função desses dois pontos? Essa função tem papel de mas. Ó, os dois pontos têm papel de mais. Pronto, ele é um conectivo. Tá aqui, ó. Professor, por que a turma de português inventa isso? Não é o pessoal do português, não. Quem inventa isso são as pessoas. Quem escreveu isso aí, às vezes é um músico, é um publicitário, e aí ele usa essas pequenas variações da língua de forma fora do padrão, tá bom? Ó, José fala muito e não faz nada. E você vai perceber que esse e, ele deveria ser aditivo. Ele está adicionando alguma coisa, isso na regra seca. Mas quando você faz essa leitura, você vai perceber que ele não está adicionando nada. José fala muito, mas não faz nada. Esse e tem papel de adversativo. Por isso que eu digo para vocês, não se debrucem para decorar listas enormes de conectivos. Aprenda como é que eles funcionam. Olha outro, ó, João gosta de sorvete, mas Paula gosta de chocolate. Não é mais aqui. Aqui não deveria ser mais. Aqui deveria ser e. Então, esse mais nessa oração, ele faz papel de aditivo. Certinho? Então, atenção. Pensem e não vão secamente numa questão lá, não, porque senão vocês podem ter problema. Olha aqui, ó. Michael Schumacher perde 20 quilos e responde à voz da mulher. Percebe que isso aqui está totalmente errado? Ele perdeu 20 quilos. A ideia é que ele ficasse pior, não é? Ó, ele perdeu 20 quilos. Ou seja, ele perde 20 quilos é uma coisa ruim e responder à voz da mulher é uma coisa boa. Então, aqui deveria ser uma conjunção adversativa. Aqui tem erro. Erro, foi mal utilizada. Aqui, não, olha, comércio abre
mas vai ter de fechar de novo. Se vocês se lembram isso aqui é a nossa triste história que nós vivemos, né? Que quando tivermos lá os nossos netos, nós vamos contar essa história de um período tão triste da nossa história, da nossa vida, né? Que foi a pandemia. Aqui, ó, comércio abre, mas bonitinho, conjunção adversativa. Atenção a essas questões. Vamos pensar em duas questõezinhas aqui, ó. No início do segundo parágrafo, a conjunção mais foi empregada para, cadê? Ao introduzir uma informação que quebra a expectativa gerada pela anterior, explicação, o mas não explica, causa também não acontece, relacionar informações que se complementam não, apresentar um fato. Como eu cortei aqui a fase, né? Acho que eu cortei o pedacinho para a gente saber. Não deve ser essa também, tá? Geralmente o mais é porque eu deveria ter colocado o pedacinho do texto aqui, não coloquei. Ao introduzir uma informação que quebra a expectativa. Quase todas as vezes o mais é uma quebra de expectativa. O menino é educado, mas falou um palavrão. Eu quebrei uma expectativa com o mais. Geralmente é assim que funciona. Vamos mais uma aqui. Enem, deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu fazer essa aqui com vocês. Bem bonitinho. Olha que linda essa questão. Olha. Uma questão quase de uma prova inteira. Ele quer saber se o se, olha que lindo, ó, se o se é pronome apassivador, se o se é índice de indeterminação do sujeito, se o se é conjunção subordinativa condicional, ou se o se é uma conjunção subordinativa integrante. Professor do céu, misericórdia! Misericórdia, professor. Está mais fácil resolver aqui os problemas da humanidade do que resolver uma questão dessa. Então, vamos lá, mas vamos comigo. Ó, o que eu preciso pensar? Se ele infartar e sobreviver, olha, se ele fizer, condição. Essa ficou fácil, olha, condicional. Se ele fizer, se chover, se você for, então, condicional. Cadê? Aqui, ó, condicional. 1, 2, 3. Pronto, já resolveu quase a sua questão. Ora, só tem uma, né? Já resolveu a questão. Não, a 3. Isso, já resolveu a questão. Pronto. Mais fácil do que imaginava. Então, é essa aqui. Mas vamos fazer as outras que ela tem que dar certo. Então, se ele infartar, uma condição, se acontecer alguma coisa. Então, é esse aqui, 3. Todas as vezes nas quais se tem a sensação... Ixi, professor, peraí que essa ficou difícil. Então, vamos lá. E precisamos pensar se estamos nos dedicando. Vamos pensar um pouquinho nessa também. É necessário também praticar o que se ensina. Praticar o que se ensina. Praticar o que é ensinado. Praticar o que é ensinado. Isso aqui é voz passiva. Todas as vezes que eu puder fazer a volta, praticar o que se ensina. Praticar o que é ensinado, voz passiva. Então, já resolvemos aqui também. Essa aqui, ó. Todas as vezes nas quais se tem a sensação, aqui você tem índice de indeterminação do sujeito. 2. E sobrou o que aqui? Conjunção, essa aqui, ó. 4. E precisamos pensar se. Gente, quando você tiver uma conjunção integrante, eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês. Tudo que vem depois da conjunção integrante pode ser resumido na palavrinha isso. Ou nisso, ou nisso. Anota isso aí. Todas as vezes que você tiver conjunção integrante, o que está depois dela pode ser traduzido por isso. Obviamente, pode ser nisso, disso, etc. Precisamos pensar nisso. Pronto, conjunção integrante. Precisamos pensar nisso, conjunção integrante. Então, essa aqui é número... Cadê conjunção integrante? Conjunção integrante, cadê você, minha filha? Então, vamos lá, vamos rever aqui. Esse aqui é 3, né? É condicional, 3. Todo isso aqui é sujeito indeterminado, 2. Essa aqui é conjunção integrante, cadê ela? Aqui, ó, 4. E essa aqui é partícula apassivadora. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Número 1. Então, 3, 2, 4, 1.
matou a questão, nem precisava ter feito tudo. Se você soubesse uma delas, já seria suficiente para você. Então, isso aí, gente, é o que nós chamamos de conectivos e conectores. Para quem está fazendo treinamento de redação comigo, sabe que eu não permito que um aluno comece um parágrafo ou um período sem conectivo. Hoje eu corrigi uma redação para o Polícia Civil de Goiás, um aluno de Brasília. Ele fez uma redação muito bonita, mas começava períodos sem conectivos. Eu falei, não faça isso. Jamais. Todo período precisa começar com um conectivo. Todos. Tá? Não corra esse risco. Todos precisam. Sintaxe. Então, o que é a sintaxe, gente? A sintaxe é o seguinte. Como é que as orações se organizam? Só que, primeiramente, nós precisamos pensar em algumas questões. Tá? Vamos lá. O que é sujeito? Sujeito é sobre quem eu falo alguma coisa. Sujeito é sobre quem eu falo alguma coisa. Isso é sujeito. Tá? Beleza. E quais são os sujeitos que existem? Vamos pensar neles. Olha. Aqui. Quais são os sujeitos? Sujeito simples. O Alexander estudou. Só um. Gente, não existem dois sujeitos na mesma oração. Tá? O que existem são dois núcleos, que é o composto. Daniela e Alexander estudaram. É um núcleo só, é um sujeito só com dois núcleos. Sujeito inexistente. O sujeito não existe. Não existe. Gente, o sujeito não existe em 3 condições únicas. Aqui é uma regra. Não é na vontade que você tem de saber. Olha lá, vamos pensar? 1. Verbo haver indicando existir. Sujeito não existe. Verbo fazer indicando o tempo que passou. Sujeito não existe. Fenômenos da natureza. Sujeito não existe. Só esses 3. Certo? No mais, você tem que achar o bendito sujeito que ele deve estar em algum lugar. Vou repetir. Verbo haver indicando existir. Verbo fazer indicando o tempo que passou. E fenômenos da natureza. Quando isso acontecer, não tem sujeito. Tá? Quando ele for indeterminado, o sujeito indeterminado, quando ele acontece, terceira pessoa do plural, quebraram o vidro. Quebraram o vidro. Colaram na prova. Não é que ele não existe, ele existe, só que você não sabe qual que é. No sujeito inexistente, ele não existe, é sujeito inexistente, tá bom? Sujeito inexistente. Aí, meus amores, qual é a outra forma de sujeito inexistente? E que é agora, a gente já consegue fazer com vocês a cobrança de muitos conteúdos ao mesmo tempo. Então, quando é que existe sujeito inexistente? Quando é que existe um sujeito indeterminado? Ele existe quando você tem quebraram a porta ou quando você tem verbo precisa ser de. Pronto. Se você tiver verbo na terceira pessoa, mais se, mais preposição, sujeito indeterminado. Se esse verbo não exige preposição, ele é voz passiva. É o detalhe. Compra-se um carro. Compra-se um carro. Sujeito voz passiva. Se você tiver a preposição, sujeito indeterminado. Atenção a isso aí. Bom, o predicado, ele é verbal. O que é, então? Se você tem uma frase, o Alexander estuda muito. Sujeito, o Alexander, estuda muito, predicado. A Daniela ajuda o filho. A Daniela, sujeito, ajuda o filho, predicado. O que não é sujeito é predicado. E quais são os predicados que existem? Predicado verbal. O predicado verbal é o que o verbo é a parte principal da oração, certo? Então, você tem predicado verbal, que é esse. 99% das orações são com predicado verbal. Ok. E aí, o predicado verbal ele é composto de verbos intransitivos, verbos que não precisam de complemento. Ele é intransitivo. Ela, ele morreu.
Estava vendo um memezinho aqui agora da Rainha Elizabeth. Que linda, né, gente? Que pessoa, que gracinha, né, de senhora. Bom, ele morreu. Pronto, ele morreu. Esse verbo não precisa de complemento. Tá certo? Não precisa. Então, ele é verbo intransitivo. A criança caiu. Os truques reapareceram. Não precisa, mesmo que tenha. A criança caiu ontem. O ontem vai ser adjunta adverbial. Você não precisa de complemento. E aí, cuidado, gente, que a gramática vai naqueles pontos mais absurdos do mundo, do tipo, são 12 horas. 12 horas. São 12 horas. Quando esse verbo não liga nada ao sujeito, ele é considerado intransitivo também. Atenção, cuidado com isso, porque de vez em quando aparecem essas bobagens em prova. Então, hoje são 12. Tá? São 12 horas. Esse 12 horas aqui, eu nem sei, talvez uma adjunta adverbial, até vou pesquisar depois para saber, mas esse verbo ele é considerado intransitivo, mesmo sendo um verbo ser. Tá? Os verbos transitivos são diretos. Gente, tá fazendo calor na casa de vocês igual tá aqui, será? Transitivo direto, né? E eu fui em Goiânia hoje, vocês imaginam como é que está lá, viu? Transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Transitivo direto precisa de complemento, mas não precisa de preposição. Ele é direto ao ponto. Transitivos indiretos precisa de complemento, mas precisa de preposição. Transitivo direto e indireto é quando ele precisa de preposição e não precisa de preposição ao mesmo tempo. A revista dedicou o quê? 2 páginas, sem preposição. Ao vestibular, com preposição. Esse verbo tem 2 transitividades, sem preposição, com preposição. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou também conhecido por verbo bitransitivo. Tá? Pode ser um ou pode ser outro. Tá certo? Transitivo direto e indireto. Ele pode ter as 2 transitividades nele. Ele pode ter as 2 transitivas. Peraí, meu celular começou a falar sozinho aqui, gente. Pronto, parou. Tá com vida própria o meu celular. Então, transitivos diretos e indiretos. Como é que isso aqui cai no concurso? Professor, cai assim? A transitividade não tem caído assim. Cai assim, ó. Cadê aqui? A mulher, olha, lá no texto X, Y, na linha 22, a mulher, ela dependia, aliás, o verbo depender, ele faz uma ligação clássica com o seu complemento, que é para tudo, que é a mulher. Então, você tem que saber que ele faz referência à amiga que tem preposição, e às vezes essa é a pergunta que geralmente cai. Mas vamos lá. Verbo transitivo não precisa de complemento. Opa, para. Verbo transitivo precisa de complemento. Se for sem preposição, ele é direto. Se for com preposição, ele é indireto. Se for com os 2 ao mesmo tempo, direto e indireto. Ok? Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Espera aí. Isso. Aí o predicado nominal é aquele que tem verbo de ligação no meio. Ó, verbo de ligação. Qual é a diferença do predicado verbal para o nominal? O predicado verbal, a parte mais importante da oração é o verbo. No predicado, a parte mais importante é o complemento do verbo. Tanto que, se você tirar o verbo daqui, a frase ainda faz sentido. Clarice, boa dançarina. Faz sentido. No predicado verbal, se você tirar, você não vai fazer sentido para você. Professor, tem uma regrinha de verbos de ligação. Não tem? Tem, gente. Tá? Mas é aquela velha história que eu falo para vocês. Não gaste tempo decorando demais essas coisas, porque o concurso público ele busca as exceções. Né? Olha, o verbo tal, ele faz papel de quê? De estado, de ação. Mas se você quer saber os verbos de ligação, essa sigla aqui, ó. Café. Café. S, P, ao quadrado. Pronto, eu vou lançar um quadrado aí para alegrar a Daniela e os professores de matemática, tá bom? Então, pelo menos tem um P ao quadrado. O que é café SP2? Continuar
andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. Ó, continuar, ele continua doente. Andar, ele anda doente. Cuidado, porque por isso que eu falo, olha, se a frase for assim, a oração, ele anda rápido, não é nominal, é de ação. Os predicados verbais são de ação, os predicados nominais são de estado, é como a pessoa está. Então, pode ser aqui, ó, você anda ocupado, é verbo de ligação. Mas eu poderia dizer, ele andou rápido, aí é verbal, depende. Então, ó, café, continuar, ele continua doente, andar, ele anda doente, ficar, ele ficou doente, estar, ele está doente, ser, ele é doente, parecer, ele parece doente, permanecer, ele permanece doente. Essa é a sigla dos verbos de ligação. 99% vai ser isso aí, tá? Às vezes, uma música, um poeta, uma publicidade consegue fazer um verbo que não é de ligação virar verbo de ligação. E aí a prova vai lá e pergunta, só você se lembrar, verbo de ligação é estado. Estado, é do jeito que a coisa está. Café, SP2 é o básico. E aí existe o predicado verbo nominal. O que é isso, professor? É o que tem ação e estado ao mesmo tempo. Ação e estado ao mesmo tempo. Júlia dança e está contente. Pronto, o verbo de ligação está aqui, ó, ele é elíptico, ele não aparece, mas está aqui. Márcio olhou-me estarrecido. Então, o Márcio me olhou. Ele fez uma ação. E ele estava estarrecido. Ou seja, aqui você tem um verbo, um predicativo. Gente, o predicado verbal, ele tem objeto direto, objeto indireto. O predicado nominal tem predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Atenção aqui, meninos. Atenção, meus lindos alunos. A notícia boa da vida é: o concurso está chegando, entendeu? Daqui a alguns dias você só vai me chamar para comer aquela picanha lá na sua casa, a picanha do concursado efetivo, tá bom? Não mais aula de português. A aula vai ficar só para mim, para o Eduardo, que é professor de português, a galera é professor de português. O restante vai só comer aquela picanha. Então, olha aqui, ó. O diretor nomeou Júlia primeira bailarina. O professor, ó, vou pegar essa que é mais fácil, ó. O juiz julgou o réu inocente. Predicado verbo nominal, professor. Cuidado. O juiz julgou. Então, olha aqui, ó, o juiz praticou uma ação. Mas o estado não é do juiz, é do réu. Então, isso aqui não é predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, olha aqui, ó, a Júlia dançou, a Júlia está feliz. E isso é predicado verbo nominal. Aqui não é. Para complicar mais a vida de vocês, isso aqui a gente chama de predicativo do objeto. Ou seja, o objeto é o réu, é um predicativozinho do objeto. Joia? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nos predicativos, vai fazer um pouquinho mais de sentido para você. Bom, então, termos essenciais da oração. Essencial. Sujeito e predicado. Um carro, o que é essencial no carro? Motor, câmbio, pneu e não muito mais do que isso. A gente vê determinados veículos transitando pelas ruas da cidade, que é quase, basicamente, é só isso, né? Diz que carro você tem 3 tipos de... Como é que é para arrumar, né? O que precisa arrumar, e você tem que arrumar. Aquilo que, quando der, eu arrumo, né? Que geralmente é a maior parte dos nossos veículos. E o terceiro é aquele, quando eu for arrumar outra coisa, eu arrumo isso. Então, os carros de pobre, mais ou menos, eles funcionam assim, tá? Então, o que é importantíssimo no carro? Ou seja, o que eu tenho que arrumar? Motor, câmbio, pneu, essas coisas. Aí depois vem os termos integrantes. O que é um termo integrante no carro? O para-brisa é integrante. A pessoa consegue dirigir sem o para-brisa, mas o para-brisa é importante. Então, ele é integrante. Então, os termos integrantes são os complementos verbais. Gente, o que complementa verbo? Objeto direto e objeto indireto. O que complementa nome? Complemento nominal. E o que complementa a voz passiva? Agente da passiva. Só esses. Então, vamos lá. Objeto direto. Qual que é o verbo que precisa de complemento? Ele precisa complementar. Só que ele não gosta de preposição. Transitivo, direto. Verbos transitivos diretos pedem objeto direto. Verbos transitivos
Verbos transitivos diretos pedem objetos diretos. Ele ama, a Daniela ama o... Como é que é o nome dele, Daniela, seu filho? Davi. O Davi. A Daniela ama o Davi. A Daniela ama alguém, o Davi é objeto direto. Certo? Esses dias eu vi uma brincadeirinha legal na internet. Legal, assim, cuidado, gente, não briguem comigo, não, é só uma brincadeira. Não objetifiquem as mulheres. Nessa frase, as mulheres é objeto. Certo? Então, não objetifique as mulheres. Nessa oração, mulher é objeto direto. Porque objetificar ou tornar alguém objeto, e no caso, ele pede um objeto direto. Certo? Então, objeto direto, aqui, ó. Não precisa de preposição. Professor, e essa história de objeto direto com preposição, você falou desde a primeira aula que não precisa. Então, vamos pensar comigo. Existem algum motivo, que nós não sabemos qual, que a gente, na fala, a gente coloca uma preposição no objeto direto. É raro, mas acontece. Professor, só saio daqui se eu tiver um exemplo. Então, você está lá na igreja e você fala assim, ó, eu amo a Deus. A Deus, eu amo a Deus. Raramente a pessoa fala, eu amo Deus. Geralmente a pessoa fala, eu amo a Deus. Na maioria das vezes, eu louvo a Deus. Você vai perceber que o verbo amar é verbo transitivo direto. Mas por algum motivo na história, a gente colocou uma preposição nele. Então, professor, nunca existirá verbo transitivo direto sem preposição? Não, nunca é muito tempo. Tá? Então, acontece, às vezes acontece. Atenção, ele é chamado de objeto direto preposicionado. E um outro tipo de objeto que de vez em quando aparece aí também é o objeto direto pleonástico. Deixa eu ver se eu tenho os exemplos. Aqui, ó. Vou dar um exemplo para você. Ó. Vendera as aparências, mas a realidade guardava-a para poucos. Vamos pensar nessa frase bonitinha? Ele guardava a realidade. Então, realidade já complementou o verbo guardar. Só que aqui ele usa um outro pronome para realidade de novo. Você tem esse verbo guardar, tem dois complementos, um deles desnecessário, que é, por isso ele é chamado de objeto direto, pleonástico. Pleonástico. Certo? Então, atenção a isso. Você sabe o que é pleonasmo? Repetição. Se cai, você tem que ter uma noção sobre isso. Aqui o outro, ó. Ele tem uma filha a quem muito ama. Olha aqui a preposição aqui, ó. Então, ele aqui é um objeto direto preposicionado. Gente, essa aula, esse pedacinho é mais complexo, mais complicado. Se tiver dúvida aí, grita, por favor. Tá? Objeto indireto. O objeto indireto é aquele que precisa de complemento. E ele também tem um objeto indireto pleonástico. Vou mostrar para vocês aqui. Objeto indireto. O jovem precisa de dinheiro. Ó, está aqui, ó, a preposição dele. Mas aí ele não tem objeto indireto, ele já é preposicionado, então não tem objeto indireto que não seja preposicionado, mas ele também tem o pleonástico. A mim pregava-me peças. Ele pregava peças a mim e pregava-me. Você tem dois complementos para o verbo pregar. Quando isso acontece, ele é um objeto pleonástico. Professor, é errado? Não, não é errado. Existem pleonasmos bons e pleonasmos ruins. Professor, pleonasmos ruins, encarar de frente, elo de ligação, a grande maioria, vi com os meus próprios olhos, tudo isso, tá bom? Tudo isso aí é pleonasmos ruins. Mas o Vinícius de Moraes fala que ele quer rir o riso e derramar o pranto. Então, ele quer rir o riso. Não é pleonasmo ruim. Tá? Então, às vezes, o pleonasmo, nem todo pleonasmo é ruim. Bom, complemento nominal. O menino obedece ao pai. Presta aqui, ó. Obedecer é verbo. Quando ele está complementando, ao pai, está complementando um verbo. Ele é complemento verbal. Qual o nome do complemento verbal que exige preposição, professor? Objeto indireto.
O menino é obediente. O verbo está aqui, ó. O que complementou o verbo é obediente. Ao pai tem uma preposição parecida com objeto indireto. Só que ele está completando obediente. Obediente não é verbo. Isso aqui é chamado de complemento nominal. Ó, vou repetir para vocês, meus queridos alunos. Estão tão caladinhos hoje. Também um calor desse, eu estou suando bicas aqui, viu? Então, Sandro, deixa eu perguntar uma coisa. Por favor. No caso do complemento verbal e complemento nominal, é quando eu tenho aquela obrigação de realmente ter esse outro pedaço da frase, né? Tanto no nominal quanto no verbal. Porque se ele não tiver a obrigação, aí ele vai ser algum adjunto. Adjunto adverbial, adjunto adnominal. Adjunto adverbiais e adnominais geralmente são pequenas palavrinhas que não fazem tanta importância na frase, na oração. O termo aqui, ó, o menino é obediente. Você percebe que está faltando alguma coisa. Então, ele é integrante, porque ele é importante. Mas é exatamente isso, Daniela. Ó, então, o menino obedece. Se ele complementa verbo, ele é complemento verbal. Quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. Se ele complementa um nome que não é verbo, ele é complemento nominal. Tá? Joia, joia? Beleza? Caminhando. E agente da passiva? Gente, eu volto tantas vezes em voz passiva, porque eu acho muito difícil uma prova de língua portuguesa de concurso não beliscar uma questãozinha de voz passiva. Então, vamos pensar na voz passiva. A voz passiva, ela acontece, eu já expliquei isso aqui acho que umas 3 vezes para vocês, mas não se sintam culpados por não ter isso na cabeça. Meu Deus, professor do céu, eu não aprendo nada. Aprende sim, gente. Mas no dia da prova você vai estar com isso aqui. Beleza, ó. O que é voz passiva? Terceira pessoa mais o se. E não pode ter preposição. Pronto, voz passiva. Ou verbo ser mais particípio. Pronto. Isso é voz passiva. Professor, como é para eu ter certeza? Só tentar fazer a troca. Só um pouquinho. Só fazer a troca. Cantam-se canções de ninar. Canções de ninar são cantadas. A casa foi construída pelo João. Constrói-se uma casa. Pronto. Constrói-se a casa. Isso é voz passiva. Só que, às vezes, na voz passiva, alguém fez. Alguém fez alguma coisa. A carta foi entregue à moça. Verbo ser, mais particípio. Tem sujeito? Tem sujeito. Sujeito é a carta. É sujeito paciente. Certo? Ele é um sujeito paciente. No sujeito paciente, às vezes, alguém fez a ação. Ó, quem fez a ação é o carteiro. Ele é chamado de agente da voz passiva. Ó, então tem sujeito. Não confundam, porque o sujeito não é carteiro, o sujeito é carta. É um sujeito da voz passiva, que nós chamamos de sujeito paciente. Quem fez é o agente da passiva, o nome já fala, ele é agente da passiva. As provas, sujeito, serão corrigidas, verbo ser mais particípio. Por mim, eu sou o sujeito, eu sou o agente da passiva. Sujeito é prova, o agente, o mim. A costureira foi visitada ontem. Verbo ser, mais particípio. A costureira é o sujeito, não tem agente da passiva. Agente da passiva é termo integrante. Ele é importante, mas não mas ele não é imprescindível. Ele é importante, mas não é imprescindível. Joia? Tudo bem? Caminhando? Então, bora lá. Termos acessórios. Acessório, gente, é aquele neon no chevetão rebaixado, sabe? Aquele que o pessoal anda na cidade e a moça fica lá dentro tampando o rosto, assim, para que ninguém vê-la dentro daquele chevetão neon azul, sabe? É isso aqui. Gente do céu, se tiver alguma moça que está andando no neonzinho daquele, não fica bravo comigo, não. É piada de tio, nada mais do que isso, tá? Mas é aquele neonzinho que está no carro. Ou seja, pode tirar que não faz falta nenhum. São termos acessórios. Eles estão ali só para melhorar, para deixar o chevetão mais bonito, certo? Para deixar o gol bola mais bonitão, mais assim, cheguei, né?
Eu nunca vi Ferrari com neon dentro, nem Mercedes, certo? Mas o Chevetão eu já vi. Significa que a Ferrari não precisa disso. Quais são os termos acessórios? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Facinho, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Os adjuntos adnominais, eles têm que estar perto de um substantivo. Substantivo. Rua, na deserta rua. Os lampiões, o samba, a viola, a roseira, a fogueira. Professor, os não é artigo? Então, meus amores, existem duas classificações para essa palavra. Ela é morfológica, e existe uma classificação sintática. Ah, professor, agora sim. Então, o que isso significa? Na classificação morfológica, ele é um artigo. Na classificação sintática, ele é uma adjunta de nominal. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu fazer uma pequena análise sintática aqui para vocês verem. Ó, na deserta rua tremem de medo os lampiões sombrios. Como é que é essa ordem natural dessa frase, gente? Olha aqui, ó. Os lampiões sombrios tremem de medo na deserta rua. Tremem de medo na deserta rua. Ó, essa é a ordem natural dessa oração. Tá? E eu achei interessante que o edital de vocês não pede figuras de linguagem. E essa inversão da ordem, ela é uma figura de linguagem, eu esqueço o nome dela, se alguém se lembrar, me ajuda. Quando você faz essa inversão na ordem natural da oração. Mas essa aqui é a ordem, ó. Os lampiões sombrios tremem de medo. Sujeito, os lampiões sombrios. Sujeito, predicado, tremem de medo na rua deserta. Sujeito simples, lampiões. Predicado verbal, porque é uma ação. Verbo intransitivo, tremer não precisa de complemento. Os meninos tremem, tá? De medo, adjunto adverbial, porque ele muda o verbo. Sombrios, adjunto adnominal, porque ele muda o nome. Os, adjunto adnominal, porque ele muda o nome. Certo? Então é isso. Isso aqui é a parte sintática da oração. Tenho uma ali para frente, eu vou mostrar com mais clareza para vocês. Então, a adjunta adnominal acompanha o nome. O adjunto adverbial, ele muda o verbo. Volta amanhã. Na minha rua, há. Ó, então, aqui você está complementando o verbo. Adjunto adverbial. E aí, os adjuntos adverbiais são os mesmos advérbios. Advérbio de modo, de tempo, de negação, de tempo, modo, de tempo, negação, afirmação, intensidade. São os mesmos advérbios. Adjunto adverbial. Isso. Ó, deixa eu complicar aqui um pouco. Tá? Já não está complicado, deixa eu complicar um pouquinho mais. As crianças precisam de amor. As crianças têm necessidade de amor. As crianças necessitam desesperadamente de amor. Precisam de amor. Ó, elas precisam de amor. Isso aqui é objeto indireto. Certo? Objeto indireto. Elas têm objeto direto. Ó, objeto indireto por causa da preposição. Objeto direto. O amor está complementando necessidade. Então, é uma outra questão aqui, ó. As crianças necessitam, ó, deixa eu fazer a análise sintática disso aqui para vocês. As crianças necessitam desesperadamente de amor. Então, vamos lá? As crianças, sujeito. As crianças, sujeito. Necessitam desesperadamente de amor, predicado. Necessitar, indicação, predicado verbal. No núcleo do sujeito, crianças. Núcleo do predicado verbal, necessitam. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, tá aqui, ó, objeto indireto. Criança tem um artigo antes, adjunta de nominal,
Desesperadamente, adjunto adverbial de modo. Então, tá aqui, ó. Essa é a maneira. Certo? É assim que você faz uma análisezinha sintática. Fala, Dudu. Sandro, os adjuntos, no caso adjuntos adnominais, eles sempre também eles têm outra função, por exemplo, adjetivo, artigo, Isso. nessa pegada aí. Geralmente sim. E os adjuntos adverbiais geralmente são advérbios. São os advérbios, né? Geralmente. É muito difícil a gente falar, olha, adjunto adnominal é um adjetivo, adjunto adverbial é um advérbio. Mas geralmente ele segue essa mesma lógica. Certo? A mesma lógica. E aqui, gente, olha aqui, ó. Presta atenção nessas duas pequenas orações, ó. Ele chegou de trem. Ele precisa de amor. Aqui, em um deles tem adjunto adverbial. E o outro tem objeto indireto. Qual é qual? Vai, uma tarefinha para vocês. Estou dizendo que um dos dois é adjunto adverbial e o outro vai ser objeto indireto. Qual é qual? Ixi, agora eu quero ver, hein, meus amores. Ele chegou de trem, deve ser o adjunto adverbial. Isso. Por quê, Daniela? Porque ele chegou já, eu acho, né? Que ele chegou já consegui dar uma informação. Ô, Daniela, vai, vou perder meu cargo lá no Polivalente, rapaz. A Daniela vai tomar minhas aulas lá daqui uns dias, viu? Aê, Daniela. Exatamente. Tá, doido, português é difícil demais, Sandro. Ó, e ele chegou, exatamente, Daniela, ele chegou, ó. A informação já está completa aqui. Então, isso aqui é uma adjunta de nominal, é uma coisinha aqui, adjunta de verbial, é o modo. Legal, foi bom a informação, mas não precisa. Precisa de amor, não. Quem precisa, eu vou querer saber o que ele precisa. Objeto indireto. Joinha? Maravilha, caminhando. O aposto, gente, é aquilo que explica alguma coisa para você. João, técnico do time do bairro, está explicando quem é o João. A famosa história, estou mostrando qual é a história. Aposto é isso. E existem vários tipos de aposto, vários tipos de aposto. Professor, é mais ou daquela, você vai dizer para eu não decorar. Exatamente, eu vou dizer para você não decorar, porque a prova não vai cobrar essas coisas de vocês. Tá? Geralmente, nas alternativas, ela vai trazer a palavra. E aí você vai ter que ter uma noção do que ele é. Por exemplo, o aposto explicativo, ele está explicando alguma coisa. O aposto enumerativo, ele está fazendo enumerações. O especificativo, que é o mais simples, para nós é o mais fácil, porque o restritivo não tem vírgula. Ó, restritivo não tem vírgula. Os outros, geralmente, têm vírgula. Vocês podem perceber que eu, como bom e precavido professor de língua portuguesa, sempre uso o termo geralmente. Certo? O bom professor de língua portuguesa, ele usa o termo geralmente. Porque se eu disser para você que nunca tem vírgula, que sempre tem vírgula, vai que na língua portuguesa arruma uma exceção das exceções escondidas no porão de um livro, né? Então eu digo, olha, geralmente. Mas 99,99% os restritivos não tem vírgula. E os demais se apresentam com vírgula. Essa é uma das diferenças. Tá? E o vocativo... Opa, peraí, passou muito aqui. Cadê? Aqui, ó. Vocativo. Vocativo é quando eu chamo alguém para conversa. Eu vou chamar alguém para conversar. Vocativo. Vocativo sempre com vírgula. Sempre com vírgula. Por quê, professor? Porque o vocativo não faz parte da estrutura sintática da oração. O vocativo ele é um termo à parte. Menino, cuidado com as suas atitudes. Nada faz referência a ele, no sentido de verbo, de complemento, nada. Tá? Então, ele se apresenta assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, assim que cai na prova os adjuntos. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Assim cai na prova. O estado de São Paulo é desenvolvido. O povo de São Paulo é generoso. O aposto, gente, ele dá uma característica, certo? Ele é mais específico. Ele está falando sobre o estado de São Paulo, é específico, é uma característica ou do estado ou de São Paulo. O povo de São Paulo não é uma característica, ele é mais amplo, tá?
Dificilmente isso aqui vai cair em prova, porque é muito tênue a linha que divide aposto de adjunta de nominal. Mas vale a pena, fica o registro aí, que às vezes pode ser que seja cobrado isso de vocês. Tarefinha para a gente fazer agora. Vamos lá? Fazer aqui, já vou olhar a hora também. Tenta fazer enquanto eu vou tomando uma água aqui, gente, para aliviar a garganta. Pensa nessa aí. Vamos. Alguém se habilita? Alguém se habilita? Ó, primeira coisa que você vai fazer quando encontrar uma bagunça dessa aí, colocar essa oração em ordem. Organiza a oração. Não vai cair lá no IADES, não vai cair lá no IADES de vocês. Assim, a casa é amarela, tá? Não vai cair, ele vai bagunçar tudo e vai falar, o verbo faz referência a qual sujeito, pá, pá, pá. Vamos pensar? Então, vamos organizar essa oração. Ó, faz parte do ser humano o sentimento de pertencer, integrar algo maior, que ele próprio e assumir um ideal comum. Certo? Cadê? O sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal comum faz parte do ser humano. Predicado, sujeito. Tudo isso aí é sujeito. Professor, então é sujeito composto, que esse tanto de palavra, aluno que não erra, ele vai ficar atento a todos os detalhes. O verbo está no singular ou no plural? Singular, aqui, ó. Singular. Então, ele é sujeito simples. Se você achou o sujeito e o verbo está no singular, o sujeito é simples, porque se ele fosse composto, teria dois núcleos. Gente, e outra, só um detalhe. Se tiver assim, ó, eles comeram carne. O verbo está no plural, mas o sujeito é simples. O sujeito não é baseado na sua interpretação, é naquilo que você está vendo. As pessoas vão bem, é muita gente, sujeito simples, não tem problema, tá? Então, qual que é aqui, ó? O sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal comum faz parte do ser humano. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Todos aqui vão fazer prova de redação. Todos. Então, vamos lá. Se isso aqui fosse o seu tema de redação, antes da preposição... Não, é essa aqui que eu quero, não. Aqui, ó. O sentimento de pertencer, ó, sentimento é o núcleo do sujeito. O que vem antes da preposição é o núcleo do sujeito. Se isso fosse o seu tema de redação, o sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal comum faz parte do ser humano. Ponto. Você, em algum momento da sua redação, você precisa colocar a palavra sentimento. Porque isso aqui é o núcleo do sujeito. Cuidado com as palavrinhas que se apresentam antes das preposições. O que está antes da preposição é o núcleo do sujeito. Então, esse aqui é um sujeito só, que é o sujeito simples. Um sujeito só, né, gente? Só pode ter um sujeito. Às vezes o sujeito tem dois núcleos. Vamos nessa aqui. Vamos lá. Vamos nos divertir em uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos. Olha de quem que é a banca, tá? Eu estou sendo bem criterioso e tudo que eu acho do IADES eu ponho para vocês. Então, vamos lá. Pensa aí comigo. Pronto?
Então, vamos lá? Prontinho aí? Quem se habilita? Quem se habilita? Alguém? Algum aluno meu? Eu acho que na hora da prova ali, não sei se eu acertar ou errar, mas eu iria de letra C. Letra C, direto pleonástico. Então, vamos lá. É. Alguém mais? Alguém se habilita? Não? Vamos lá. A pesquisa contra o câncer viveu uma revolução depois que essa abordagem para combater. Ó, é isso aqui, não é que ele está querendo? Deixa eu ver aqui. Isso, para combater. Ó, para combatê-lo. Ok. Para combatê-lo. Isso. Aqui, ó. O câncer tem o verbo dele, que é viveu, e a abordagem tem o verbo dele para também. Ô, Alexandre, você quase acerta. Eu entendi o seu raciocínio, que parecia demais com aquela anterior, certo? Só fique atento com isso. Olha, aqui ele está fazendo a retomada do câncer. Então, ele não está repetindo a palavra. Aqui seria o seguinte, ó, com essa abordagem, vírgula, uma doença para combatê-la, sei lá, alguma coisa assim, mas mesmo assim ficaria estranho. Aqui, ó, o que você vai fazer? Toda vez que isso acontecer, você vai pegar essa palavra, vai trocar esse pronome pela palavra você. Ó, é isso que você vai fazer para mim. Combater você. Tem preposição? Tem preposição? Não. Então, ele não é indireto. Ele não é direto preposicionado. Ele não é indireto. Ou ele vai ser direto, ou direto pleonástico. Como ele faz referência apenas uma vez ao câncer, ele vai ser objeto direto. Objeto direto. Eu vou voltar lá só para você, só para a gente se lembrar aqui, Alexandre, porque não pode ficar essa dúvida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Vamos lá. Vender as aparências. Vender as aparências. Aparências tem o seu verbo. O seu verbo tem as aparências. Está aqui. Guardou. O que ele guardou? A realidade e tem o outro complemento para ele. Você vai perceber que esse verbo guardar, ele tem dois complementos. Realidade e o a. Por isso que ele é objeto direto pleonástico. O mesmo verbo tem dois complementos repetidos. Deixa eu ir lá para você ver aqui, ó. Aqui. Aqui você vai perceber que não há esse caso. O verbo combater, ele só tem um complemento específico dele, que é o lo. Por isso que ele é apenas objeto direto. Alexander, consegue compreender a diferença? Sim, eu fiquei muito em dúvida entre A e a C. Isso. O que é objeto direto pleonástico? É quando o mesmo verbo tem dois complementos repetidos, certo? O mesmo verbo tem dois complementos repetidos. Esse vai ser objeto direto pleonástico. Senão, ele vai ser objeto direto ou objeto indireto. Vamos lá. Período e oração e período, para a gente fechando já os nossos 30 minutos de aula, e eu vou fechar com bastante tranquilidade com vocês, tá? Vamos lá. O que é um parágrafo? Parágrafo é o enunciado completo. Ok. Quantos parágrafos a redaçãozinha dos alunos aí do IADES? 4 parágrafos, a não ser que a própria estrutura de texto mande você fazer mais de 4, que às vezes ela manda fazer. IADES faz isso. Mostrei para os alunos nas minhas aulas de consultoria para redação. O banco na era digital, leve em consideração letra A, letra B, letra C. Pronto, ela te deu 3 parágrafos, então faça os 3 parágrafos. Geralmente, 4 parágrafos. Introdução, D1, D2 e conclusão. A oração, dentro do parágrafo, toda vez que aparecer um verbo ou uma locução verbal, você tem uma oração. Toda vez que juntar todas as orações e terminar com ponto final, com exclamação, você tem o período.
Então, o período é que ele pode ser, ó, composto ou simples. A casa é bonita. Uma oração. Período simples. Período simples. A casa é bonita, mas é cara. Período composto. Botou o ponto, tem mais de uma oração, mas o período é composto. Até aí, ok. E então, o que, que vai acontecer? Esses períodos, eles se organizam por meio de orações dependentes ou de orações independentes. As orações independentes, elas são coordenadas. As orações dependentes, elas são subordinadas, gente. Quando você é subordinado a alguém, você depende daquela pessoa de alguma forma. Então, as orações subordinadas são dependentes. As orações coordenadas, elas estão no mesmo patamar. Elas coordenam-se, são coordenadas entre si. Gosto do Paulo. Maria do João. Gabi do Pedro. 3 orações coordenadas. Professor, mas não tem verbo, gente. O verbo é elíptico. O verbo está aqui, ó. Gosto do Paulo, Maria gosta do João, a Gabi gosta do Pedro. 3 orações que vivem sozinhas, totalmente sozinhas, orações coordenadas. Então, é um período composto por coordenação. Aí, tá bom, professor, só que tem um que é com vírgula e tem outro que é com conjunção. Quando for composto por vírgula, ele é assindético, não tem conjunção. Quando ele é com conjunção, ele é sindético. Detalhes. Assindético sem conjunção, sindético com conjunção. Pronto, até aí, ok. Isso. E aí, o que nós precisamos saber aqui mais? Essa oração é assindética. Então, essa aqui, ó, essas duas aqui, ó, período composto por coordenação. Beleza. Quando tiver a conjunção, ele pode dizer período composto coordenado aditivo, porque ele teve uma adição. As coordenadas são simples, sem tantas dificuldades. O que nós temos um pouquinho mais de dificuldade é que são com as orações subordinadas. Elas podem ser adverbial, substantiva e adjetiva. Adverbial, substantiva e adjetiva. É aqui que aquele 1 mais 1 é igual a x da matemática. É esse aqui que a gente não consegue entender porque que 1 mais 1 não são 2, né? Mas 1 mais 1 é igual a x. Olha aqui. Quando ele for adverbial, uma oração inteirinha faz papel de adjunta adverbial. Quando ela for substantiva, a oração inteirinha faz papel de substantivo. Quando ela for adjetiva, a oração inteirinha faz papel de adjetivo. Vamos lá? Estudo muito. Essa aqui é a principal, ó. Eu estudo muito. Essa aqui depende do estudo muito. Para passar no concurso é a finalidade. Você tem uma finalidade? Tenho. Oração principal. Oração subordinada, adverbial, final. É importante. Isso aqui, ó, aqui tem conjunção integrante. Tudo isso aqui é um substantivo. É importante. Isso aqui é o sujeito. Ele é um substantivo. É o sujeito, substantivo, que faz papel de sujeito. Aqui é porque eu explico. Esse aqui é uma oração substantiva. E essa entre vírgulas é uma oração adjetiva. Professor, vamos explicar isso aí melhor? Vamos, meu povo. Então, vamos lá. Quais são as conjunções? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Isso. Aqui tá. Peraí, deixa eu ir direto para cá. Não. Aqui, ó. Isso, é isso aqui que eu quero. Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui com vocês. Deixa eu ver por que eu coloquei isso aqui antes. Sim, são as coordenadas, isso. Então, deixa eu só passar rapidamente pelas coordenadas com vocês. As coordenadas, então, elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, são as mesmas conjunções que você tem, tá? Aí, professor, como é que eu vou saber isso? Pela lógica. Ela é aditiva? Então ela tem que adicionar alguma coisa. Ela é adversativa, ela tem que quebrar a expectativa de alguma coisa, certo? Então, é assim que ela vai
funcionar, tá bom? Então, vamos cá, só um pouquinho. Só responder aqui. Beleza, então vamos pensar aqui comigo. Deixa eu direto lá para vocês. Aqui, ó. Então, vamos lá. Essas orações que estão aqui. O termo destacado, aos 8, já ordenhava vacas, mas ainda não conhecia um abraço. Pensa, 30 segundos aí, me fala qual oração coordenada que é essa. Isso é fácil, gente. E aí? Como é que ela chamaria? Adversativa. Certo? Então, o que ele está te perguntando? Uma relação de adição? Não. Uma oração que introduz? Também não. Conclusiva? Também não. Explicativa? Também não. Contraste? Sim. Pronto, é assim que cai na prova. Certo? Então, você não precisa ter aqueles conceitos todos, não. Você tem que saber que o contraste ele é adversativo. Tá bom? Ó, percebe que dá para acertar isso aqui tranquilamente. Ó. Não é conclusão, não é explicação, não é adição. Essa aqui você poderia ficar na dúvida, mas essa aqui é a que fecha o seu conteúdo. Bom, vamos para as subordinadas, que são as que realmente nós precisamos de mais um pouquinho de atenção a elas. Então, as orações subordinadas, elas vão ser... você vai ter, olha, não sei dizer, oração principal. Se ela voltará, oração secundária, chamada de subordinada. Se ela voltar, oração subordinada, eu estarei aqui, oração principal. Ela falou comigo, oração principal, oração subordinada. Então, a oração subordinada pode aparecer em qualquer lugar da sua oração, em qualquer lugar. E aí ela será, gente, oração subordinada substantiva. O que é oração subordinada substantiva, meu querido professor? Oração subordinada substantiva é quando uma oração inteira faz papel sintático de substantivo. Ou seja, ela vai ser... Gente, vocês ainda têm neurônios? Então, vamos lá. Ela vai ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto. Então, ele é um substantivo que faz esse papel. Vamos lá. Não quero. Ela vai ser obrigatoriamente iniciada pelo que ou pelo se, que é chamado de conjunção integrante. Para saber que a oração ela é substantiva, o que você precisa saber? Que ela vai ser introduzida por um pronome integrante, por uma conjunção integrante. E o que você tem que fazer? Não quero isso. Não quero isso. Tem um jeito de jogar na prova sem você achar essa história do isso, mas é muito difícil. Basicamente, ainda mais nesse conteúdo mais específico, mais geral da língua portuguesa, toda vez que você trocar o que para frente pelo isso, nisso, disso, ela é oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Ok. Vamos pensar comigo aqui. Não quero. Não quero. Cadê o sujeito? Eu. Gente, antigamente esse tipo de sujeito era chamado de sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito oculto. Isso não existe mais, tá? O sujeito é eu. O único que é quando é terceira pessoa. Quebraram o vidro. Aí é sujeito indeterminado. Nos demais casos, o sujeito é o que você descobria ali. Eu não quero. Eu não quero. Quer falar alguma coisa, Daniela? Sandro, esse sujeito que você acabou de falar, desinencial, Isso. ele existe? Então, não existe mais. Antigamente era assim, ó. Quando você tinha um verbo que o sujeito não estava claro, a gente chamava esse sujeito de sujeito desinencial, sujeito oculto ou sujeito elíptico. Hoje, as gramáticas dizem não, ele é um sujeito simples. Ele só não está, você só não está vendo. Certo? O único que não é simples é quando é terceira pessoa do plural. Mataram alguém. Esse aqui não é simples, esse é indeterminado.
O único é quando é terceira pessoa do plural. Só isso. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá comigo. Não quero. Não quero. Gente, eu não quero. O que está faltando nessa frase se ela parasse aí? Dessa oração? Não quero. O que está faltando aí? Fala aí, abre, Daniela. Pode minha substituta lá no colégio, vai. Não quero o quê? O quê? O que é que complementa um verbo sem preposição? Vai, gente, eu vou extrair o último neurônio de vocês essa segunda noite, vai. Qual que é o complemento verbal de verbo que não pede preposição? Objeto? Objeto direto. Direto. Isso aqui, ó, presta atenção. Isso aqui é o objeto direto disso aqui. Essa oração inteirinha, ela faz papel de substantivo, que no caso específico faz papel de objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que eu ensino isso na sexta aula? Sabe por quê? Porque senão vocês não estariam comigo até hoje. Entendeu? Se fosse na primeira, eu já teria perdido os meus alunos. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vai cair esse nomão aqui? Não vai. Não vai cair, mas cai oração subordinada na prova. Certo? Qual é o complemento do verbo querer? Faz papel de objeto direto na oração? Faz papel de objeto direto na oração. Certo? Cortou um pouquinho, Eduardo? Então vou voltar. Então, o que é isso aqui? Ele é um objeto direto. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quais são elas? Professor, eu não vou decorar isso. Não vai, mas você já sabe das coisas. Vamos pensar em alguma outra? Então, vamos pensar aqui com você. Deixa eu pegar outra aqui. Pegar aqui, na minha tabela. Tenho medo. Tenho medo. Medo é verbo? Não. Medo é verbo? Não. Não é verbo. Então, ele é um nome. Certo? Como é que chama o complemento do nome? Nominal. Complemento nominal. Então, essa oração é chamada de quê? Oração subordinada. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Entendeu? Ela complementa um nome. Ela complementa o nome. Professor, então está começando a fazer sentido. Vamos pegar outro, então? Vamos lá. Necessito de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo necessitar, ele exige objeto indireto. Essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Essa oração aqui, é objeto indireto de necessitar. É isso que vocês têm que levar para a prova. Então, às vezes, a oração inteirinha faz o papel de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto. Professor, cadê o sujeito dessa aqui? É possível que ela viaje outra vez. Quando você tem verbo na terceira pessoa, isso aqui é o sujeito dela. Esse é o sujeito. Certo? A mais fácil para alegrar vocês é essa aqui. Quando tiver 2 pontos, é a positiva. Essa não tem erro. Professor, recorda para mim aqui. Recorda comigo. Então, vamos lá. Quando ela vai ser oração substantiva? Quando eu puder completar daqui para frente com isso. Tenho medo disso. Pronto. Substantiva. Se eu achei um nome, isso aqui complementa nome, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Vai cair conceito, não vai cair esses nomes esquisitos, xingamento na prova, não. Tá? As subordinadas adverbiais, se ela não chegar, a vida não terá graça. Se ela não chegar, a vida não terá graça. A vida não terá graça é a oração principal. Se ela não chegar, é uma outra oração que faz papel de adjunto adverbial. Se ela não chegar, dá ideia de quê? Dá ideia de quê, gente? Condição? Isso, minha substituta, exatamente.
Essa aqui é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Não vai pedir esse nomão aqui para vocês. O que ele vai falar? A oração subordinada em relação à oração principal, ela exerce na parte semântica a ideia de, pronto, aluno bateu, sabe qual que é a oração secundária, que é a que está acompanhada da conjunção, e ele vai saber que essa oração aqui, ela é condicional. Certo? Ela é oração condicional. E aqui, ó, vamos pensar mais uma aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se eu coloquei exemplos. Não coloquei. Então, vamos pensar aqui, ó, comigo. Eu estudo a fim de passar. Pronto, a fim de passar. Onde tiver o advérbio ou a conjunção, é a oração subordinada. A outra é a oração principal. A oração subordinada da linha 22 do texto 3 desempenha um papel sintático e semântico de finalidade. Oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial final. Certo? As perguntas virão assim. E a última delas, meninos, é a oração adjetiva. Dizem aí, estão dizendo por aí nos becos da vida, que as orações adjetivas, elas fazem papel de adjetivo. Certo? Então, ela é uma oração que explica, que faz papel de adjetivo. A prova final deixou todos reprovados. Tem uma oração no meio. Professor, mas a oração substantiva também não tem o quê? Tem, só que a oração substantiva troca por isso. Você vai perceber que aqui não troca, ó. A prova final que estava difícil. Não é a prova final isso, não tem jeito. Então, isso aqui é pronome relativo. Ele faz uma relação de um termo com outro termo. Quando ela estiver entre vírgulas, ela é explicativa. Quando ela não estiver entre vírgulas, ela é restritiva. A oração restritiva restringe a vírgula. A oração restritiva restringe a vírgula. Professor, só para eu ter uma noção, eu não quero levar regras, eu quero levar conceitos para a prova. A explicativa é assim. Existe um item, ou dois, ou três, e você apenas explica aquele item. Na restritiva, existem muitas e muitos itens, e você vai tirar um dele. Ele restringiu. Olha o pulo do gato, uma questão que vai cair no IADS, domingo, daqui a 10 dias, e você vai acertar. Vamos lá. Deixa eu apagar. Na oração, os alunos que são estudiosos merecem ser reprovados. Se a oração for reescrita e forem introduzidas vírgulas antes de que e depois de estudiosos, fica mantida a correção gramatical? Fica. Correção gramatical, ok. Não está errado. Está certo. Fica mantida a parte semântica, a parte de interpretação? Não fica. Sem vírgula, eu restringi. São alguns alunos só que merecem ser reprovados. Se eu coloco vírgulas, eu não restringi, eu expliquei. Quando você estiver fazendo essa prova lá e cair uma questãozinha dessa, você lembra de mim. Fala, ô, Sandrão, entendeu? Tá bem que você falou para mim. Então, ó, se tirar a vírgula e colocar a vírgula, geralmente a parte de gramática fica mantida. O que vai mudar é a parte semântica. Gente, na reescrita de frases, cuidado com a pergunta. Se eu tirar a vírgula, é mantida a parte semântica? Às vezes, sim. Se eu tirar a vírgula, mantém a questão da correção gramatical? Às vezes, não. Então, cuidado com a pergunta. Cuidado com a pergunta. Para terminar e fazer umas pequenas atividades com vocês, elas aparecem assim, ó. Agora é para o tic-teco, aqueles últimos dois que estão morando nas cabeças dos concursandos, eu vou acabar de extrair o resto das energias deles. É recomendável que todos comam comida saudável.
Como é que chama esse tipo de oração, gente? Ó, eu tenho oração principal e tenho oração subordinada. Como é que é o nome dessa oração? É recomendável o quê? Como é que chama essa oração aqui? É recomendável isso. Oração. Substantiva? Isso, substantivo. Ok? Só que às vezes, Daniela, ela pode aparecer sem o quê? Ela aparece assim, ó. Com o verbo no infinitivo. Cuidado com ele. Olha o nomão que ela vira, gente. Olha o tamanho do nome disso aqui. Essa aqui é igualzinha a essa aqui. Essa aqui é chamada de desenvolvida e essa aqui é reduzida. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ficou fácil, Alexandre, ou não? Tá bom? Só o nomão, mas é a mesma coisa. Vamos ver? Tem mais. Olha aqui, ó. O cão que latiu de madrugada. Alexandre, qual que é a classificação dessa oração aqui? Vamos ver. Consegue? Não só o Alexandre, qualquer um de vocês. Olha lá, o cão que latiu de madrugada era o cachorro da casa ao lado. Classifica para mim. Qualquer um de vocês aí. Vamos embora. Subordinado? Isso, ela é subordinada. Essa aqui é subordinada, ó. Subordinada. Então, maravilha. Essa é a oração subordinada. Qual que é a oração que ganha o quê? Ou ela é substantiva ou adjetiva. Se for substantiva... Pode falar? Nesse caso, ela é adjetiva, porque se eu for trocar o que latiu de madrugada por isso, não faz sentido, Não faz né? sentido. Adjetivo. Qual que está entre vírgulas? Explicativa. Explicativa. Então, ela é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Só que no lugar de eu colocar que latiu de madrugada, eu poderia colocar assim, ó, o cão latindo de madrugada. Eu coloquei um verbo no gerúndio, ando, indo e indo. Então, ela continua a oração subordinada, adjetiva e explicativa, reduzida de gerúndio. Tá? Gente, não fiquem nessa assim, ai meu Deus, isso aqui como é que vai fazer? Não vou lembrar isso. Não fiquem preocupados que não vai cair assim, tá? O que vai cair para vocês é assim, ó. Na oração, o cão que latiu de madrugada. A oração que latiu de madrugada faz um papel sintático de... Você sabe que o que latiu é uma característica do cão, então ele é um adjetivo. É uma característica dele. Então, você sai na frente dos concorrentes, por quê? Porque é provável que você, a maioria de vocês, acredito, nunca tenha pensado que uma oração inteira poderia ser um adjetivo. E aqui tudo é um adjetivo. Você tem uma oração adjetiva. Então, atenção a eles. Vamos só terminar aqui para eu liberar vocês, que a aula hoje foi puxada, hein? Tá? Mas é uma matéria complicada mesmo, gente. Essa matéria de orações subordinadas é uma matéria puxadinha. Portanto, mesmo que existam outras terras pela galáxia, defendo ainda a raridade do nosso planeta e da vida complexa que nele existe. Mesmo que existam, é uma concessão? Ó, é uma concessão, questão certa. Ainda que exista, concessão. Trata-se de um período composto por coordenação e por subordinação, vamos procurar. Portanto, mesmo que existam, mesmo que existam, é período subordinado. Defendo ainda a raridade do nosso... Não, aqui não é só subordinado. Que nele existe, é uma oração explicativa? Tem vírgula, gente? Não tem vírgula, então ela não é explicativa, ela é restritiva. Então, questão, letra A, apenas a número 1. Viu como é que cai? É assim que cai, certo? Então, olha aqui, ó. Que nele existe, ela é o adjetivo, só que não é não é explicativo porque não tem vírgula. Tá bom? Mais uma, acho que agora eu termino. Isso, terminar a aula. Vamos? Não, essa aqui eu coloquei lá atrás, é a mesma, demais, deixa eu ver.
Acho que eu repeti sem querer. Isso. O mas, cadê? O mas, ele oferece um contraste entre as orações. Então, é isso aí. Meninos, muitas dúvidas? Esses negócios, essas orações, elas sempre me deram nó na cabeça. Tem alguma dúvida específica? Sempre. Todas. Tem que ler devagarinho para ver se eu consigo. Isso. Eu sempre tive nessa. Essa foi a parte de português que mais me. O Eduardo, e é uma coisa que, para eu ministrar para vocês, eu tenho que dar uma estudada, porque é uma coisa que a gente quase não trabalha mais, é só nesses contextos mais específicos mesmo. Entendeu? É mais ou Assistir menos. essa aula de novo. Isso, eu vou mandar para vocês, então, pode deixar. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir lá no canal, e aí deixo aberto para vocês. Eu, geralmente eu travo, porque aí eu assisto só os alunos mesmo, né? Tá? Deixa eu só responder minha esposa aqui. Bom, então, é essa a ideia. Vamos só refletir rapidamente. A oração substantiva começa com o que ou com si. E ela quer dizer isso. A oração adjetiva começa com o que. Só que o que não é isso. O que faz uma referência a alguma coisa que está anteriormente, foi anteriormente falado, que é o pronome relativo. E as orações adverbiais, elas são os mesmos advérbios, de modo, de tempo, negação, etc. E só para outra coisa para vocês saberem. As orações substantivas nunca ganham vírgula, a não ser que ela esteja totalmente deslocada. As orações adverbiais, elas só ganham vírgula se tiverem mais de 3 palavras e se estiverem deslocadas. Se estiver na ordem natural, ela não ganha vírgula. Tá? Uma coisa puxa a outra. Viu? Uma coisinha puxa a outra. Danadinho é o tal da restritiva e explicativa. Essa turma gosta. Tira a vírgula de uma para falar que é a mesma coisa, mas você sabe que a restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula. Ok. Meninos, então é isso aí. Deixa eu fechar aqui o som, terminar a gravação. Eu vou subir para o YouTube, lá no meu canal, eu vou deixar lá já para vocês hoje. Tá? Aula 6, vai estar escrito aula 6. Ok?